Em Isaías 55, versículo 6, essa palavra, ela contraria quase que um dizer popular. As pessoas dizem umas para as outras: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar. Mas a verdade é que muita gente acorda tarde demais. Quando vê, a empresa já faliu, quando vê, o casamento já ruiu, quando vê, já está quase à morte. Infelizmente, é quase comum no ser humano perder o time, não enxergar a oportunidade. A própria palavra porto, a palavra oportunidade, a raiz dessa palavra é assim. Ela dá a ideia de um navio indo para um porto seguro. Você precisa pegar esse navio para chegar nesse porto seguro. Essa palavra que está na tela, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, mostra que vezes pode ser tarde demais e que a gente não sabe quando será o tarde demais e que a gente não pode esperar para depois o que necessita ser feito agora, principalmente se tratando de salvação. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto, veja essa palavra enquanto dá para você uma ideia de um tempo, não é verdade? Você fala para a tua filha assim: olha, enquanto eu faço isso, você faz aquilo, né? O enquanto quer dizer durante um tempo. Olha, enquanto você está trabalhando, eu vou estar fazendo esta outra coisa aqui. Enquanto você faz isso, eu faço aquilo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vai ter um tempo que nós não vamos achar. Vai ter um tempo que a pessoa, se ela não acordar, ela pode não achar. O que hoje está bem à disposição dela. O que hoje está bem ao alcance das mãos dela. O que hoje está bem diante dos olhos dela. Bem claro, bem certo, bem óbvio. Ao alcance das mãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Conte com Ele, busque a Ele. Olha novamente essa palavra. Enquanto Ele está perto. Afirmando para nós que haverá um tempo que o Senhor não estará perto desta terra. Essa é uma palavra profética, porque, pode voltar para mim aqui, nós sabemos que o Senhor Jesus está chegando. E quando Ele tomar a sua igreja, quando Ele arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo, ele vai ser tirado, também vai ser tirado junto com a igreja. E o mundo vai ficar sem igreja e sem o Espírito Santo. Apenas igrejas frias ficarão nesse mundo. E aí? Como é que você vai achá-lo? Como é que você vai achá-lo? Como é que você vai invocá-lo? Se hoje você tem, preste bem atenção nessa palavra, porque é a palavra de Deus. Se hoje você tem 100% de chance de se salvar, hoje, quem quer que esteja me assistindo, você não tem menos que isso, 100% de chance de se salvar. Por mais que a sua saúde espiritual esteja, desgastada, 0,01, mas de se salvar, você tem exatos 100%. Só que você também pode transformar esses exatos 100% como uma perda de oportunidade. Você pode transformá-los em 0% de salvação propriamente dita. Dependendo de como você está recebendo a palavra de Deus. Falando sobre isso,
eu lembro da palavra de Apocalipse 3, se você está aí com a sua Bíblia, junto à sua família, você tem contigo a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, em Apocalipse 3, é uma carta à igreja de Sardes. O Senhor Jesus, ele começa o Apocalipse revelando para João uma mensagem peculiar a cada uma das 7. E Sardes era a igreja que estava morta. Vamos dizer um quase morte. Um quase morte. E você vai entender bem por quê. Estava quase perdendo essa chance de salvação. Vamos ler então. Para quem não tem Bíblia, vai aparecer aí na tela. O anjo da igreja que está em Sardes escreve, mandando João escrever. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, plenitude de Deus, e as 7 estrelas que representam os 7 pastores de cada igreja, representando cada igreja. E ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Volta para mim aqui. Trazendo para nós aqui, ele está dizendo o seguinte: eu sei o que você está fazendo. Tem pessoas que elas vivem, elas têm lá o nome de cristãos, servos de Deus. Para as pessoas, aparentemente está ali, não, um pastor, um bispo, é um obreiro, é um evangelista, é um servo. Mas, infelizmente, aquilo é só uma fachada. Sabe quando a empresa só funciona no cartório? Só é uma fachada. E quando se avalia, quando se põe de fato ali a lupa, se vê que atrás daquele nome no cartório não funciona coisa nenhuma. O Senhor Jesus fala que essa igreja está assim. Só tem daquela igreja o nome. Só tem daquela pessoa o nome. Mas aquela pessoa já está morta. É como aquela pessoa que ela já não vive a palavra de Deus. Ela já não obedece a palavra de Deus. Ela já não tem, a vida com Deus já não pulsa mais nas suas veias. O coração dela não bate mais por Deus, não bate mais. Mas, para todos os efeitos, ela diz: eu vou continuar indo na igreja, porque se minha mãe souber que eu estou assim, vai dar problema, ela vai ficar mais preocupada. Se minha esposa souber, o meu casamento vai ruir, né? Já está ruindo. É bom eu não falar isso, porque eu vou ter problemas. Se eu falar que eu não estou assim, mais tão firme, eu não sei o que vão pensar de mim. O que vai ser de mim se descobrirem que eu sou apenas um nome? A verdade é que as pessoas já estão percebendo a sua morte. Porque quando uma pessoa morre, ela, obviamente, ela para, entra em decomposição, não tem como esconder. Sem você perceber, a sua palavra já muda, você começa a falar palavras pesadas, teu comportamento já é um comportamento de um morto. Os teus pensamentos são entregues a obras mortas. As pessoas começam a perceber isso. E se você não despertar, bem, se não houver um despertamento da pessoa, vamos ver o versículo 2. Coloca na tela, por favor. Ser vigilante, isso aí quer dizer acorda. Esse ser vigilante, você vê que está no imperativo, né? Então, acorda e confirma os restantes que estavam para morrer. Isso não está falando de restante de pessoas, está falando de restante de órgãos. Pode voltar para mim só um pouquinho, por favor.
para você entender direitinho. Só tem alguma coisa funcionando em você. Muitas coisas de Deus já morreram em você. Você já não medita mais na palavra, você já não tem momentos com Deus. Você já perdeu o prazer até de vir à casa de Deus. Mas ainda tem um fiapinho. Ainda tem um pouquinho de Deus em você. Sabe quando a pessoa está lá na UTI, eu mesmo e o meu irmão, nós ouvimos isso do médico, na enfermidade de minha mãe. O médico disse: olha, a mãe de vocês só tem 5% de chance. Operando. Sem operação não há chance alguma. É muito duro você ouvir isso. Você sabe. Mas trazendo isso para o espiritual, só Jesus sabe quantos por cento de chance dele estão, quantos por cento dele estão vivos em você aí. Só ele sabe o que não morreu ainda. O que eu acredito é que se você está assistindo essa transmissão aqui, eu realmente creio nisso, é porque tem uma parte de Deus em você que não morreu ainda. Tem algo de Deus em você que não morreu. Você não fechou os olhos completamente. Tem até muita gente que já conhece o seu estado, que acha que você não se levanta mais. Mas Jesus, o Espírito Santo, está dizendo para você agora: pegue esse restinho de força, vamos trabalhar esse restinho de força, vamos pegar esse restinho de força e vamos buscar um renascer, um reavivamento. Volte a palavra, por favor. Continuando. Que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, esse é o motivo que você veio morrendo. Você veio pecando, achando que não tinha problema em pecar, se unindo e tendo amizades com pessoas que disseram para você: isso não tem problema. Mesma conversinha do diabo, né? Não, que nada, isso não vai dar em nada não. Pode trair, pode mentir. Ah, não, isso aí ninguém vai saber não. E rouba, e mente, e prostitui, e faz. Tem muita gente que faz também. Isso aí não vai te acarretar nada não. Isso aí foi matando você. Da mesma forma que a fé e a obediência te trouxeram vida, esse teu relaxar com a tua vida espiritual, não dorme não, esse teu relaxar com a tua vida espiritual é que foi matando você. Coloque o 3, por favor. O 3 é uma palavra muito rica, porque ele nos dá 3 conselhos divinos. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, como um médico que dá uma receita. Ele entrega nas tuas mãos e fala: olha, eu sei o que você está passando, já vi isso antes, não é assim? Fique tranquilo, você tome isso, você faça aquilo de hora em hora, acompanhe isso, tire aquilo, faz do jeito que eu estou falando para você, que você vai ficar bom. É o que Jesus está falando. Jesus não está feliz vendo a tua queda espiritual, a tua morte. Jesus está dizendo: pega esse restinho de força, vamos trabalhar, vamos investir nisso, vamos agir agora, tem que ser agora, não tem esse negócio de, nunca é tarde. Não, pode ser tarde sim, tem que ser agora mesmo, vamos começar agora. Ele diz: guarda o que você tem recebido e ouvido, e arrepende-te. O sentido da palavra arrependimento quer dizer mudança de ideia. Mude de ideia. Você estava com um pensamento errado. Você estava achando que não tinha problema. Você estava achando que você ia ser a primeira a desobedecer
a mentir, a trair e ficar bem. Você estava achando que ia ser o primeiro a continuar morto vivendo de nome e estava tudo certo. Não tem como. Você tem que mudar essa ideia, você tem que mudar esse pensamento, você tem que aceitar a palavra de Deus e saber que a coisa tem que ser certa. E ele diz: se não vigiares, se não atentares para isso, se não acordares, se não despertares, virei sobre ti como um ladrão que assalta, e você não saberá a hora que sobre ti virei, e não saberás a que hora sobre ti virei. Que coisa triste, né? A perda da salvação. Quando você for ver, meu amigo, o ladrão já pegou, o diabo já roubou, o Senhor Jesus já levou a sua igreja e você ficou, porque você perdeu o time, porque você não atentou para o maior tesouro da sua vida, para a maior bênção que Deus já te deu, Ele mesmo, a presença dEle mesmo, a tua salvação. A sua salvação merece todo o seu cuidado, toda a sua atenção. A sua salvação merece que você viva por ela. A sua salvação, como falamos domingo passado, merece que você respire ela. Lembra que a gente falou sobre Paulo? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Sua salvação merece esse cuidado. Você precisa olhar assim. Sabe, é como se você tivesse recebido um grande dinheiro lá no banco. Como é que você sairia? Se você sacasse lá R$1 milhão. Com que cuidado? Volta para mim aqui. Com que cuidado qual o cuidado que você teria com essa maleta? Com R$1 milhão saindo do banco. Algo me diz que você ia sair assim. Todo cuidado. Porque é importante para você. Mas e a tua salvação? Com que zelo, com que cuidado, com que apreço você tem zelado por ela? Coloque o próximo versículo na tela, por favor. E ele fala: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Versículo 5. Eu já vou explicar melhor o 4, mas põe o 5. Aí ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pode voltar para mim. O convite do Senhor Jesus não é para você apenas se fortalecer. Não. Ele está dizendo para você ser como os poucos que estão de brancos com Ele. Que estão de branco, vestidos de branco com Ele. Ele não está condenando você e dizendo: está vendo, eu tenho esses poucos aqui e vocês já perderam. Não. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero te fortalecer. Eu quero trocar as tuas vestes, eu quero pôr uma roupa branca em você, eu quero que você ande com os poucos que se guardaram. Eu quero que você seja um vencedor. O vencedor, quem é o vencedor? Quem será que é o vencedor? O vencedor é o que agora está morto. Está morto, vivendo de nome, fraco, a ponto de perder o tempo da sua salvação. Mas ao ouvir a palavra de Deus, ele decide: vou me levantar, vou voltar para Jesus, vou me converter, vou recomeçar, vou pegar esse restinho de força que eu tenho, todas as forças que eu tenho, e eu vou me vitalizar em Deus. Vou me ligar à videira novamente. Esse é o vencedor. Eu sei que muita gente faz muita coisa errada porque segue outros muitos. E até usam isso como desculpa. Mas
Poxa vida, não quer dizer que eu não vou me prostituir, pô. A minha colega faz, o meu colega faz. Pois é. O seu colega não conhece a verdade, ou se conhece e desprezou. A nossa salvação depende de uma escolha. Viver errado como muitos, ou de branco como poucos. A nossa salvação eterna, ela depende de uma escolha só. Viver errado como muitos, ou de branco como poucos. E no final, é o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. Não foi só com Sardes, não. Eu quero que você faça agora um exame introspectivo. Se autoanalise. E perceba que Jesus está buscando você aqui